Em primeiro lugar, eu agradeço a presença aqui de todos os servidores, vereadores que estão aqui presentes, pessoal do sindicato, também as pessoas aí que não são funcionários, mas que estão presentes também. Eu quero deixar claro aqui o objetivo da reunião. Nessa reunião de hoje, ela é para tratar da questão do movimento que teve da Associação Mineira de Municípios na semana passada, onde houve uma paralisação. Muitas cidades não trabalharam no dia 21 de agosto, fizeram uma paralisação, e nós optamos naquele momento por não fazer uma paralisação, mas para estar falando com os funcionários, em um momento posterior, explicando a situação, até porque a gente tem algumas questões que podem vir a afetar o funcionalismo municipal. Então, por uma questão de justiça e de respeito a todos os funcionários que são os colaboradores de primeira hora do município, nós convidamos para essa reunião de hoje. Então, todo mundo que recebeu lá um convite falando da preocupação que a gente estava. Fazendo uma outra pontuação aqui, o objetivo dessa reunião ele não é político-partidário, aqui ninguém está para falar bem ou mal de determinada pessoa que é candidato nessa eleição. Nós estamos aqui para falar de fatos e de uma realidade que pode afetar cada um de nós. Então, só para a gente ter isso bem claro, nós tivemos aí uma denúncia no Ministério Público para tentar impedir a reunião, dizendo que eu viria aqui para fazer campanha eleitoral. Então, por questões de resguardar, o Ministério Público até nos recomendou que tivesse esse cuidado, a gente vai ter esse cuidado absoluto, por isso eu não vou abrir palavra para ninguém, porque depois se alguém faz alguma manifestação que dê alguma conotação política, eu posso ser responsabilizado por isso. Então, esse é o motivo, se pairar alguma dúvida depois, a gente vai estar à disposição para esclarecer, o departamento pessoal, qualquer funcionário da prefeitura que esteja ligado a isso vai estar à disposição. Então, eu peço essa atenção de vocês para a gente tratar de algumas questões aqui, e se não ficar claro depois, a gente esclarece individualmente para a pessoa sobre a questão em si. Então, o movimento que teve no dia 21 de agosto, que até eu também estive em Belo Horizonte, junto com 527 prefeitos, foi esse movimento de um alerta quanto à questão dos não repasses que vem acontecendo para os municípios de Minas Gerais. Então, não está acontecendo isso apenas com Andradas, mas isso está acontecendo com todos os municípios de Minas Gerais. Então, isso começou a acontecer ainda em 2016, algumas retenções. No final do ano passado, isso se intensificou um pouco mais. E agora, nesse ano de 2018, que no ano passado houve retenção de ICMS, que a gente fez um trabalho, inclusive junto ao Supremo Tribunal, com uma ação direta de inconstitucionalidade, e isso foi repassado num momento posterior. O IPVA, que seria passado em janeiro para os municípios, ele retornou, a gente recebeu a parcela de janeiro no mês de maio. Então, a gente teve um período aí um pouco complicado. E o que está pesando muito hoje, nesse momento, é a retenção do Fundeb. O Fundeb, o pessoal da educação sabe bem o que é o Fundeb, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso foi criado por uma lei federal. Então, o que acontece hoje? A gente tem o recurso do Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que vem do governo federal. Então, é o imposto sobre produto industrializado e o imposto de renda, que são as bases desse imposto. Então, 20% disso é do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Esse dinheiro é retido de todo o IPI e imposto de renda, que são os principais do Brasil inteiro, e depois ele é distribuído por cada criança matriculada na escola, que constitui o repasse do Fundo Federal, do recurso oriundo federal. O recurso estadual, ele vem do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado de Minas Gerais.
que da mesma forma todo o ICMS arrecadado, 20% desse ICMS, 20% do IPVA, ele é do Fundeb, que é retido pelo governo e depois repassado por número de criança matriculada. Da prefeitura, a mesma coisa, o IPTU, o ISS, é retido 20%, que vira Fundeb. Então, o Fundeb não é um recurso que foi colocado do nada, é um recurso que ele é tirado da própria receita. E desse Fundeb, do valor que vem, por exemplo, se vier 100 mil reais de Fundeb, obrigatoriamente o prefeito tem que pegar 60 mil, que é 60%, e pagar em folha dos professores. E os outros 40 ele pode usar para investimento, até para pagar outros profissionais da educação. Mas os 60% no mínimo tem que ser utilizado para a folha dos professores. Então, o que começou a acontecer a partir de maio desse ano? O repasse oriundo ao Fundeb do Estado começou a ser retido do ICMS. Então, isso, né, o recurso da saúde, o recurso do transporte escolar, o recurso do fundo de assistência social, ele prejudica. Mas o Fundeb, ele prejudica diretamente a folha de pagamento. Certo? Ele é um fator que ele é utilizado na grande parte, ele prejudica diretamente a folha de pagamento. E o prefeito, ele pode usar esse dinheiro do município aqui, o IPTU que arrecadou, para pagar o salário dos professores se o Fundeb não chegou. Só que se nos últimos 15 dias lá do ano o governo for lá e depositar todo o Fundeb na conta e passar um certo percentual a mais em restos a pagar do dinheiro do Fundeb na conta, o prefeito responde pela lei de responsabilidade fiscal porque deixou o dinheiro do Fundeb na conta. Então é um pouco contraditório. O Mato Grosso teve esse problema ano passado. O governador reteve e pagou no último dia, e aí os prefeitos não conseguiram gastar isso. E aí estão tendo problema perante o Tribunal de Contas do Estado. Então, uma situação que nos preocupa bastante. Eu vou passar um panorama geral aqui e depois explicar para vocês, né, o caso detalhado. Então, a gente vai passar aqui o valor de cada dívida que o Estado tem hoje com o município. Então, o Fundeb do IPVA do trimestre, o ICMS, né, de 17 a 24 de abril, de 2 de maio a 23 de agosto, que é a última atualização que a gente tem, ele soma R$ 2.193.239,59. Esse é o recurso de Fundeb retido do nosso município, segundo a AMM, Associação Mineira de Municípios, que está monitorando semanalmente esses repasses. Então, é esse o panorama que foi fechado na sexta-feira, dia 24 de agosto. Aí, né, foi feito um cálculo dos juros do tempo que esse dinheiro ficou retido, porque esse dinheiro não pertence ao governo do Estado. Esse dinheiro ele não compõe o orçamento do governo do Estado, esse dinheiro é do município. Então, se você me pegou um dinheiro emprestado, você paga juros desse dinheiro, né? Se você pegar o dinheiro do banco, você paga juros. Então, se houve uma retenção de um recurso do município, o município tem direito, mesmo que ele não tenha autorizado a reter o dinheiro, mas ele tem o direito de receber os juros desse dinheiro. Então, tem lá, né, um cálculo ainda de 2017 e 2018 de R$ 208.050. Tem os juros do ICMS, né, que ficou aí do ano de 2017, 18 e também de 16, um de R$ 435.846,05 e o outro de R$ 93.933,78. O transporte escolar, nós temos 4 parcelas em atraso, né? A parcela do transporte escolar ela é muito aquém daquilo que a gente gasta, mas já é uma ajuda pelo menos, mas nós temos 4 parcelas que totaliza R$ 261 mil nesse momento. E os recursos da saúde, que são R$ 6.749.072,54. Aqui está recurso que é devido ao hospital, que é mais ou menos R$ 1,5 milhão. A gente tem recurso aqui da assistência farmacêutica, de medicamentos, a gente tem recurso do Programa Saúde da Família, da atenção básica, a gente tem recurso também aqui da parte de vigilância em saúde, que são as ações de prevenção que tem da vigilância em saúde,
Então, o total, né, que soma na saúde hoje, isso aqui é o Conselho Estadual de Secretarias de Saúde que tem esse panorama, junto com a MM, que a gente tem hoje esses valores. E a gente tem o piso mineiro de assistência social, que é o recurso da assistência social, que são R$ 85.258,80. Então a gente totaliza, né, até aquele dia que foi colocada a faixa, era 9 milhões e pouco. Então até sexta-feira, a gente completou R$ 10.026.491,09. Então é esse o valor atualizado até sexta-feira. Então assim, para a gente ter uma dimensão do fato e do impacto que esse valor tem na prefeitura, o nosso orçamento anual, o dinheiro que a gente tem previsto para gastar o ano inteiro, ele é em torno de 100 milhões de reais. Então é 10% que a gente tem para receber. Então isso é um fluxo de caixa complicadíssimo de se administrar. Né? Por quê? Porque eu tenho, né, muitas vezes tem um questionamento assim, ó, por que está atrasado com o fornecedor? Ué, é a mesma pergunta, né? Se um funcionário não recebeu o salário dele, ele vai conseguir honrar o supermercado, o posto de gasolina, a padaria, o açougue? Não vai. Né? Então, o município da mesma maneira. Então, a gente está driblando sem esse dinheiro até esse momento. A gente está conseguindo honrar o essencial, sem esse dinheiro que corresponde a 10% da nossa receita. Então, esse aqui é um panorama que a gente fechou dia 31 de julho de 2018. Nós temos 1.105 funcionários da prefeitura, 37 estagiários remunerados, né? Então, totalizando o número de agentes aí, né, entre funcionários e estagiários, 1.142 pessoas que trabalham para a administração. Um batalhão de gente, a maior empresa do município. Totalizando essa folha, é o valor, né, da folha de pagamento bruta. A folha mais os encargos, André das Preve, que é retirado, né, do funcionário, mais o patronal. Aqui não está o aporte financeiro, que é o recurso que o município passa além para pagar os aposentados que teve, né, o momento que o fundo ficou descoberto lá atrás. Mas totaliza R$ 3.466.467,69. Então, é mais ou menos 3,5 milhões uma folha de pagamento nossa. Então, só para a gente ter noção do custo, né, de uma folha de pagamento do município, a pendência do Estado daria para pagar 3 folhas de pagamento do município de Andradas, né, só para a gente ter uma dimensão. E a gente separou aqui porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas a prefeitura tem muito funcionário, né? Então, daquele número de funcionários, 526 são da educação. Tem muito funcionário na educação, pessoal da educação? Tem muito? É uma necessidade, né? A gente trabalha em cima da demanda do dia a dia. A folha da educação, considerando professores e todos os servidores que trabalham na educação, ela fechou em R$ 1.434.165,72. A saúde tem 287 funcionários. Está sobrando gente na saúde, gente? A folha da saúde, né, e assistência social, R$ 1.034.342,78. E a Secretaria de Serviços Urbanos, né, que é lá embaixo, o almoxarifado, nós temos 173 funcionários. Está sobrando lá? Está sobrando no almoxarifado? Funcionário, lixeiro, está sobrando pessoal para pedreiro. A folha de R$ 439.858,79. E aí, juntando todas as demais secretarias, Secretaria de Desenvolvimento, a Guarda Municipal, Segurança, os agentes de trânsito, Fazenda, todo administrativo, funcionário cedido para o Fórum, funcionário cedido para a Polícia Civil, funcionário cedido para o Ministério Público, funcionário cedido para a Polícia Militar, funcionário cedido para a administração fazendária, dão 156 funcionários, correspondentes a R$ 558.100,40. Então, a nossa folha, basicamente, ela é dividida nesse contexto. Então, olhando de uma forma geral, parece que a gente tem muito funcionário e parece que a gente gasta muito com funcionário. Porém,
a gente vendo a questão específica de cada um, existe a demanda de cada setor, e a gente tem cobrado de cada secretário esse cuidado, para não ter abuso, né, para não exceder o número de funcionários, justamente para que a gente não tenha nenhum problema de ultrapassar o limite da folha. Graças a Deus, a gente nunca ultrapassou esse percentual. Conseguimos dar os reajustes, não como a gente queria, mas desde 2013 a gente nunca deu um reajuste menor que o do salário mínimo também. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, preocupando prioritariamente com o servidor. A questão do Andradas-Prev, né, que a grande maioria aqui que é funcionário efetivo vai depender do Andradas-Prev. Eu não sei se todo mundo tem a dimensão da questão do fundo de previdência, né, o município de Andradas, ele deixou de ser seletista, que é o que contribui para o INSS, passou a ser estatutário para seguir as regras do município e ter um fundo previdenciário em 1992, certo? Ele passou a ser estatutário. E a partir daí foi criado um fundo municipal, e nesse fundo deveria ser descontado o patronal e o encargo do servidor e guardado nesse fundo para se ter o dinheiro para pagar a aposentadoria do servidor lá na frente. Só que isso não aconteceu. De 92 até 2001, o dinheiro foi descontado do servidor, mas não foi guardado. Então, lá no ano de 2001, o município fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público naquela época, criou o Andradas-Prev e começou a depositar o recurso lá, nesse fundo previdenciário. Então, de 2001 até o ano de 2012, a gente assumiu no ano de 2012 e tinha lá em dezembro 19.060.722,50 reais. Então, esse dinheiro, né, foi sendo descontado dos servidores desde então, foi feita a aplicação financeira no mercado financeiro, e desse recurso nós temos, somando hoje, a massa financeira, que é quem entrou na prefeitura até 2012, com a massa capitalizada, que é quem entrou na prefeitura a partir de janeiro de 2013, nós hoje temos um valor de R$ 39.582.066,89 reais. Então, a gente tem 20 milhões a mais do que tínhamos em 2012. Mas para que conseguisse guardar esse dinheiro, para ele não ser utilizado para pagar as aposentadorias dos que já foram aposentados, o município teve que fazer uma coisa que se chama aporte financeiro, que é pegar dinheiro do dia a dia da prefeitura e pagar os aposentados. Então, hoje, o que acontece? Essa massa financeira, que é quem entrou na prefeitura até 31 de dezembro de 2012, a gente faz a retenção do patronal e do que é descontado, dos 11% que é descontado do salário de vocês, e ainda falta um valor para pagar os que estão aposentados. Aí a prefeitura complementa isso, a gente chama de aporte financeiro. Então, olha para vocês verem como foi aumentando desde 2013. Né? Começou com 1.600.000, e esse ano até o mês de julho já está em 3.002 reais, a gente deve chegar em 5 milhões nesse ano de 2008. Então, até esse momento, dentro da nossa gestão, nós já totalizamos R$ 17.674.098,54 reais. Para crescer 20 milhões lá, a gente repassou 17 milhões aqui. Certo? Esse dinheiro foi tirado daquilo que o município podia fazer investimento para fazer aporte financeiro para compensar um problema do passado. Então, é uma questão que é importante, né? Se a gente seguir esse caminho até 2027 fazendo essa economia aqui, esse fundo vai ter mais de 100 milhões em 2027. E aí, somente as aplicações financeiras dele já vão ser suficientes para pagar as aposentadorias, a gente não vai ter mais problema. Mas é a preocupação hoje, mas muito mais para o futuro. Né? Imagina a hora que aposentar acontecer igual ao Rio de Janeiro, que não tem dinheiro para pagar os aposentados. Então, por isso a preocupação. Tem quase 40 milhões de reais lá aplicado no Fundo de Previdência. Então, é uma questão, né, que a gente tem essa preocupação. Poderíamos ter começado a usar parte desse dinheiro em 2017 e a gente mudou isso para 2027.
Então, é uma preocupação que a gente teve. Pode passar. As principais arrecadações municipais, só para a gente ter uma ideia, o IPTU, né? A gente vê muita gente, às vezes, na internet, falando assim, nossa, para onde que foi o dinheiro dos impostos que nós pagamos? Para onde que foi o dinheiro do IPTU? O IPTU que a gente recebeu de janeiro de 2018 até hoje, ele é de R$ 3.752.858,21. Vocês lembram do valor da folha? Então, o IPTU do município inteiro, ele dá para pagar uma folha de pagamento da prefeitura. Né? Então, para a gente entender o custo que existe na máquina. Então, é muito para quem paga e nem sempre é suficiente para o município manter o serviço. Se fosse só de receita própria, a gente não teria condições de manter. E aí tem o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A padaria paga, né, onde faz concreto paga. Se eu for abrir um carrinho de pipoca, eu vou recolher ISS. Se tem uma obra no município, é cobrado ISS. Então, a gente recebeu até agora, esse ano, 2.653.000. Então, somando os dois, dá um pouquinho mais de 6 milhões, que são as duas principais receitas próprias da prefeitura. Esse dinheiro aqui não depende de transferência do governo federal e nem do governo do estado, depende do cidadão pagar. Mas só que pelo custo que a gente tem, ele é muito pequeno dentro da esfera dos repasses que a gente recebe. Agora, os repasses que a gente recebe, o governo federal e estadual, eles repassam para a gente porque são bonzinhos. Não, gente, existe uma norma, uma lei que determina que o fundo de participação, uma parcela, é das prefeituras, por lei. E como que funciona o fundo de participação? Vem um valor no dia 10, vem um valor no dia 20, vem um valor no dia 30. São os dias que entra recurso do fundo de participação. O ICMS tem uma lei que diz que 75% de todo o produto que circula no estado durante o mês é do estado e 25% é dos municípios. Como que esse 25% é dividido? Pelo número de notas fiscais que a prefeitura emitiu no ano anterior, que se calcula o valor adicionado fiscal, e aí vem esse valor que vem toda terça-feira. Então, toda terça-feira chega um valor proporcional a isso. Então, são as fontes de receitas que a gente tem. Né? Então, para a gente compreender. Pode passar? Então, a gente até tem uma questão aqui de como que é hoje a questão do nosso funcionalismo. Nós temos 422 funcionários que têm salário até R$ 1.500. E nós temos 720 que ganham acima de R$ 1.500. Então, hoje é até a remuneração que pratica no município com o funcionalismo da prefeitura. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília na última semana, lá no FNDE. Essa é uma reunião que a gente teve lá com os responsáveis pelo Fundeb, eu fui representar o presidente da Associação Mineira de Municípios, levando essa questão. Então, o que eu quero ponderar com vocês, especificamente, é o seguinte: se a gente fosse seguir a rigor a questão do Fundeb, há 2 meses nós não estaríamos pagando os professores. Certo? Alguns prefeitos depositaram R$ 400 na conta dos professores, outros depositaram R$ 800 e outros não conseguiram nem pagar. Graças a Deus, até nesse momento a gente conseguiu, porque eu não acho justo discriminar porque o Fundeb não veio, então eu não vou pagar os professores e vou pagar os demais funcionários. Para mim, enquanto prefeito, todos são funcionários, todos têm o mesmo respeito e todos devem ser tratados pela administração da mesma maneira. Mas, Rodrigo, por que você veio fazer essa reunião agora em agosto para falar sobre isso? É que hoje, no contexto atual, dentro de tudo aquilo que a gente viveu na administração, é o primeiro momento que tem a possibilidade da receita até o 5º dia útil de setembro não ser suficiente para pagar 100% do salário. Certo? Existe 95% de chance da gente pagar 100%, mas existe 5% de não ter o dinheiro total. Então, eu não posso simplesmente chegar ao 5º dia útil, vocês chegar no banco e não ter todo o salário lá. Isso não seria honesto da minha parte. Porque até hoje a gente honrou
todos os meses, inclusive já com a metade do 13º desse ano. Então, assim, olhando esse panorama, eu vejo que esse mês existe uma possibilidade muito remota disso acontecer. Se o governo não retiver mais nada, só ficar nesses 2 milhões aí, é possível que não tenha problema nenhum no 5º dia útil. A gente tem o repasse dessa semana, do ICMS, que seria hoje o Fundeb, que deve ser diluído até o fim da semana, e a gente tem o ICMS da semana que vem. Então, a gente vai precisar ver quanto de recurso que vai entrar nesses dias, para a gente poder ter um panorama. E acredito que na quinta-feira da semana que vem ou na sexta a gente vai poder e vai divulgar isso se a situação está sob controle. Porém, até dezembro a gente não sabe, né? Então, uma ponderação que eu quero fazer com vocês. Se a gente perceber que a situação vai ficar pior do que está, se permanecer como está até o fim do ano, dá para tocar. Se a situação ficar pior, a prefeitura vai ter que editar um decreto de situação de emergência. Vocês lembram que a gente fez isso na greve dos caminhoneiros para sanar aquele momento, que era um momento de crise, teve suspensão de aula, teve falta de abastecimento, e pode-se chegar a um decreto de calamidade financeira, por falta de recursos. Então, qual que é a ponderação e qual que é o trabalho da administração? Se eventualmente acontecer de não ter 100% do dinheiro para depositar na conta no 5º dia útil, todos os servidores da prefeitura no 5º dia útil vão ter R$ 1.500 depositado na conta. E até o dia 20 terá o restante depositado na conta. Por que até o dia 20? Porque entra o recurso do FPM do dia 10 e do dia 20. Certo? Então a gente vai trabalhar dessa maneira, com muita transparência, com muito respeito. Estou falando isso hoje porque quem tem alguns compromissos mais no começo do mês, né, que puder tentar já programar para depois do dia 15, cartão de crédito, né, essa questão por precaução. Certo? E eu falo muito claramente para vocês, se tiver que ficar um salário sem pagar na prefeitura, é o meu. Eu não vou receber o meu salário e deixar vocês sem receber. E se for, é o meu da mesma maneira. Então, assim, pode às vezes parecer, ó, por que fazer a reunião e tal, mas eu entendo o seguinte, gente. Eu não conseguiria vir aqui para dar explicação depois que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto, a gente tem que ter esse respeito. E é isso que eu tenho por cada um de vocês, e é esse respeito que eu sempre recebi de vocês em todos os setores que eu passei da prefeitura até hoje. Então, é uma situação que a gente tem plena consciência que não fomos nós que demos causa a ela, né? Não é um problema de Andradas, não é uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade da gestão, mas é um problema, né? E vai afetar diretamente a nossa vida. E parece ou não, mas se acontece um atraso, é 3,5 milhões de reais a menos circulando na cidade. Isso afeta a economia do município diretamente. Então, uma coisa puxa a outra. Um problema puxa o outro. Mas eu, né, precisava, né, falar com vocês sobre isso. Eu não sei se ficou claro para todo mundo essa situação. Então, eu estou dizendo o seguinte, não estou dizendo que não vai. Até o momento, foi pago, mas que pode haver uma possibilidade nesse mês de setembro. De 100%, 5%. Mas existe. Então, eu estou já me antecipando e deixando vocês cientes disso. Vocês podem ter certeza que nós vamos nos esforçar para pegar todas as moedas que entrar até o 5º dia útil para poder honrar 100%. Isso vocês podem ter a mais absoluta certeza. Mas é bom que a gente fique precavido quanto a isso, que a gente tenha nesse olhar. E mais uma vez eu repito, eu não estou aqui para tecer juízo de valor político de ninguém. Eu estou aqui para trazer uma informação e trazer um fato que pode nos afetar já nesse mês de setembro. Então, em nome da administração, eu quero deixar o meu agradecimento a cada um que veio aqui espontaneamente, convidado para estar aqui participando essa noite. Quero me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. E eu quis falar com todo mundo, porque senão se a gente fala no setor, um entende de uma maneira, faz uma pergunta,
a gente fala em outro setor, outro entende de outra maneira. Então, falando com todo mundo, é a mesma informação que está sendo passada para todo mundo ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de entender isso, né, da forma com que todo mundo recebeu essa informação, da minha boca, né, não é que falaram que vai acontecer. E isso eu peço, né, a gente em outros momentos, gente, cuidado com o que falam na rua. Se vocês não escutarem da minha boca, certo? Seja bom ou seja ruim, cabe a mim falar, né? E eu não vou fugir jamais do momento de dificuldade. Então é isso, eu desejo a todos uma boa noite, sei que está todo mundo cansado, né? Amanhã é outro dia de serviço, vamos trabalhar. E muito obrigado a todos, é o meu agradecimento, meu, do João Luiz, de toda a equipe da administração, agradeço aos vereadores também que estiveram presentes, aos funcionários e a todos os cidadãos aí que acompanharam os veículos de comunicação. Muito obrigado a todos e uma boa noite.